Domingo passado, nós começamos a exposição de Levítico, especificamente quando ele trata acerca do capítulo 24, verso 10 até o 23, que fala acerca do pecado, a pena do pecado de blasfêmia. Então, nós expusemos o texto, mas certamente um tópico surge aqui que precisa ser melhor esclarecido, que é o conceito de o pecado sem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que esse pecado não tem perdão? Porque é importante nós entendermos, de certa forma ou diretamente, que o conceito de morte no Antigo Testamento em relação ao pecado está diretamente ligado à disciplina eclesiástica no Novo Testamento. Então, era a maneira como a igreja disciplinava, a igreja disciplina aquelas pessoas. Veja, até um ponto em que, no momento em que a disciplina chega a um ponto em que é declarado que o indivíduo não se arrependeu e é contumaz daquele ato, a igreja então declara gentil e publicano. Consequentemente, ele é afastado do corpo da igreja. Isso então é como a morte, isto é, ele não tem vida, ele é tirado da igreja. Não que ele não venha lá na frente e se arrepender ou ser salvo, não é esse o ponto. Mas a igreja, diante da conduta e da vida, ele é retirado da membresia. Isso é uma declaração de sua morte espiritual. No Antigo Testamento, isso se dava por meio da pena de morte. Esse é o uso de Levítico. Levítico usa muito claramente esse conceito. Numa pregação anterior, no mesmo livro de Levítico, quando nós analisamos o pecado associado à impureza sexual, e que Paulo, escrevendo aos Coríntios, descreve exatamente o mesmo pecado que estava acontecendo na igreja, um jovem se deitando com a mulher do seu pai. O tratamento que a igreja dá àquele pecado é: tira esse jovem do vosso meio. Ele não pode estar no meio da igreja. Lá em Levítico, ele é morto. Ele é apedrejado, ele é morto por causa do seu pecado. Então, nem sempre a morte, na maioria das vezes, o conceito de morte no Antigo Testamento, associado a um tipo de pecado, não está ligado à ideia de que essa pessoa não foi salva necessariamente, mas à disciplina sobre ela. E a igreja neotestamentária vai fazer exatamente isso agora. Por outro lado, a Bíblia fala de um pecado em que não se deve orar por ele, que é o pecado contra o Espírito Santo, E Jesus Cristo faz essa declaração abertamente, E aí é nesse aspecto que esse conceito de Levítico 24 cabe na análise que nós vamos começar a fazer hoje, ok? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, por favor. Mateus, capítulo 12. A partir do verso 22. Então lhe trouxeram um endemoninhado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa?
Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Toda blasfêmia todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Nem neste mundo, nem no porvir. Quando lidamos com textos exatamente como esse, irmãos, nós temos que talvez fazer uma leitura dos evangelhos sinóticos, aqueles textos que citam essa mesma história, e ver alguma diferença importante entre eles. Por favor, se você abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, por favor, Lucas, capítulo 11, verso 14 em diante. Não vamos ler toda a história, mas apenas aqui nos remete a esse detalhe do pecado contra o Espírito Santo. Lucas 11. Perceba que no verso 21, verso 20 adiante, ele diz assim: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem amarrado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. Perceba que Lucas aqui não cita especificamente as palavras de Cristo associadas à blasfêmia. Mateus diretamente cita a terminologia da blasfêmia, dizendo, ora, o que está descrito nesse pecado, o que vocês acabam de cometer, não foi pecado contra a primeira ou a segunda pessoa da Trindade, mas vocês pecaram contra a terceira pessoa da Trindade. E se vocês pecaram contra a terceira pessoa da Trindade, não há perdão para vocês. Isso é algo complexo de dizer. A diferença das pessoas da Trindade, por que contra o Espírito Santo é mais complexo do que pecar contra o Pai ou contra o Filho? Qual é o ponto em questão aqui? Eu preciso, então, laborar com vocês em cima disso nessa manhã, para podermos entender ou buscar entender o que de fato está acontecendo aqui. Ora, se nós, por exemplo, pegarmos o breve catecismo da nossa igreja, irmãos, e no breve catecismo especificamente, você vai se deparar com a linguagem usada no breve catecismo associada à obra do Espírito Santo. Veja, quando quais são os benefícios da mediação? Pegar o catecismo maior, de modo direto, tá certo? Porque é até mais claro ainda. A pergunta 57 fala: quais são os benefícios que Cristo adquiriu pela sua mediação? Pergunta 58: como nos tornamos participantes dos benefícios que Cristo adquiriu? Não é? A resposta: tornamos-nos participantes dos benefícios que Cristo adquiriu pela aplicação deles a nós, que é especialmente a obra do Espírito Santo. Veja, Jesus Cristo, o Pai envia o Filho, não é? O Filho vem, cumpre toda a vontade do Pai, o Espírito vem e aplica essa obra ao coração do crente. Essa é a obra da Trindade na salvação. Ele aplica a obra da salvação no coração do crente. Nesse sentido, o catecismo, ele entra exatamente nesse ponto. Veja, é aplicada, né, tornamos-nos participantes dos benefícios que Cristo adquiriu. Cristo cumpriu toda a vontade de Deus, ele adquiriu benefícios, e nós nos tornamos participantes dele pela aplicação deles a nós. Por meio de quem? Pela obra do Espírito Santo. Aqui nesse ponto, os nossos pais no passado, eles entram para estudar
a doutrina do pecado sem perdão, em que o Espírito Santo não aplica a esses a obra da salvação. Veja, aos eleitos ele vai aplicar a obra de Cristo no coração, mas ele não vai aplicar àqueles quando diz: esse pecado não tem perdão. Logo, Cristo, que cumpriu toda a vontade de Deus, não teve o benefício da sua salvação aplicado ao coração desse homem. Aqui, então, teologicamente, entra a razão do estudo desse tópico. Exatamente aqui que os nossos pais entram para estudar esse assunto, especificamente. Agora, voltando ao texto especificamente, não é, de Mateus 12, eu queria, com vocês, fazer alguma análise rápida para nós caminharmos, por favor. Em que contexto aqui o Senhor é descrito dizendo, ele fala abertamente, eles pecaram contra o Espírito Santo? Em que contexto? Veja, eles declaram que Jesus expulsava demônio expulsava os demônios pelo maioral dos demônios. Que o que Cristo fazia era por meio de Beelzebul. Entenda, o que Cristo faz, irmãos? A obra de Cristo, a sua obra, é aplicada como ao coração das pessoas? Por meio do Espírito Santo. Então, veja a linguagem. O que ele está dizendo? Ora, por quem Cristo expulsa demônios? Jesus vai e diz, ora, se eu expulso demônios pelo Espírito, e se eu faço pelo Espírito, vos é chegado o reino de Deus. A obra que é feita é por meio do Espírito. E se eu faço pelo Espírito, vos é chegado o reino de Deus. Logo, vocês estão atribuindo a Satanás aquilo que é obra do Espírito de Deus. Veja, vocês estão atribuindo a Beelzebul aquilo que é obra do Espírito de Deus. E ele diz, esse pecado não tem perdão. Esse pecado não tem perdão. Precisamos olhar em outras partes das Escrituras para entender melhor esse assunto, obviamente. Preciso, obviamente, da ajuda de vocês, todo o processo da exposição desse tema, que é fundamental. O que é, então, pecar contra o Espírito Santo? É a rejeição, oposição e blasfêmia de Cristo e do modo de salvação por meio dele, que é manifestado através dele. Vou repetir. É a rejeição, oposição e blasfêmia de Cristo, do nome de Cristo e do modo de salvação que é feito por meio dele. Deixa eu só dizer, por que de Cristo? Porque o Espírito aplica a obra de Cristo. Eles rejeitam a obra de Cristo quando rejeitam a aplicação dela pelo Espírito Santo de Deus. O que Cristo está fazendo ali é pelo Espírito, e eles então dizem, não é por meio de Beelzebul. Dessa forma, irmãos, não é? Depois do homem ter sido claramente convencido da verdade, preste bem atenção nisso, porque eu não tenho dúvida que mais cedo ou mais tarde, de um tempo ou outro da nossa vida, nós já lutamos contra esse terror na nossa alma. E não poucos crentes lutam com esse medo no seu coração, até a ponto de perder a paz e não ter alegria diante de Deus, porque imaginar que cometeu esse pecado contra o Senhor e não tem esperança mais para ele. Por isso, a definição disso é muito importante para que nós entendamos o papel dessa doutrina aqui. Ora, perceba, depois do homem ter sido claramente convencido da verdade e ter provado da bondade de Deus, pela operação interna do Espírito Santo, e que depois disso, deliberadamente e voluntariamente e de maneira aberta e declarativa, não é? Ele rejeita a operação do Espírito de Deus.
Veja bem, ele rejeita, ele se opõe, ele blasfema e ele rejeita Cristo e a maneira dele salvar, a sua obra de salvação. E isso ele faz, não é? Depois de ele ter provado, não é, da operação interna do Espírito, depois de ele ter sido convencido da verdade, ele deliberadamente, voluntariamente e de modo claro e aberto, procedendo da malícia e do desprezo contra Cristo e o Espírito dele, ele diz: eu não aceito, eu rejeito e eu me oponho a essa verdade. Essa é a maneira como essa doutrina é manifestada declaradamente. Então, o objetivo em que esse pecado, não é, deve ser manifestado ou tratado, não é, ou deve ser entendido, ele parte por alguns princípios importantes, não é? Por que que esse pecado é muito sério? Porque ele, de modo claro, ele se levanta contra a parte principal do Evangelho, a saber, Cristo e a forma dele salvar. Ele se levanta exatamente contra o âmago do Evangelho. Ele se opõe a Cristo e o modo dele salvar. Consequentemente, como diz lá em Hebreus capítulo 6, verso 6, veja o que é que eles fazem. Hebreus 6, verso 6, a linguagem, nós vamos usar esses textos ainda. Hebreus 6, 6, ele diz assim: e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Uma vez tendo todo o conhecimento, eles se levantam diretamente contra ele. Eles então expõem ao Senhor a vergonha pública, dizendo: ele precisa morrer de novo pelo meu pecado. Por isso, não é? Enquanto alguém não insulta a forma de salvação por meio de Cristo, veja, por mais que você tenha cometido um pecado grave, e esse pecado é grave que tem tirado a tua paz, a tua alegria, eu preciso dizer isso a você. Enquanto você não insultar a forma de salvação através de Cristo crucificado, se você não fez isso, você não pode ser culpado desse pecado. Embora o teu pecado seja grave em negar a Cristo, se você não fez isso de maneira clara, insultando ao Senhor, diretamente, abrindo a boca para declarar isso, você não pode ser culpado desse pecado, por mais angústia que você tenha na sua alma. Não pode ser esse o seu pecado. Mas ainda, importante nós entendermos esse outro elemento aqui, que diz respeito aos atos do pecador que não vai ser salvo. Preste bem atenção nisso. Quais são os atos dele? Entenda, o pecado, ele é isso. A descrição dele é toda essa oposição declarada contra o Senhor e o meio de salvação. Mas, por outro lado, esse pecado também, esse que comete esse pecado e que não tem esperança para ele mais, ele age da seguinte forma. Existe um modo de agir muito claro dele. Primeiro, nós vimos que no conceito ele rejeita Cristo e a forma da salvação por meio dele. Ele não será salvo dessa forma. Ele diz: não é por meio de Cristo que eu vou ser salvo. Ele vai preferir correr o risco de uma condenação eterna do que se obrigar a Cristo ou tomá-lo como seu Salvador. Ele prefere diretamente encontrar um outro meio de salvação do que propriamente Cristo, como aquele único que pode salvá-lo. Interessante, embora ele saiba que vai morrer dessa doença,
Ele não vai tomar a redenção de Cristo e aplicar a ele, sabendo que ela é a cura da alma dele. Ele tem entendimento disso, ele tem compreensão disso, mas ele sabe que Cristo é a salvação dele e ele rejeita isso abertamente. Eu não quero. Abertamente, eu não quero. No texto que nós lemos de Mateus 12, 24, não é? Ele diz assim a palavra de Deus: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Ele faz isso pelo maioral dos demônios. Eles querem se manter longe dele, associando a obra dele a demônios, não com a verdade. Então eles rejeitam a verdade. Interessante, eles sabem que se eles rejeitam isso, eles vão se perder. Não apenas parcialmente, mas totalmente. Por isso eu preciso então aplicar diretamente a você dizendo: ora, irmão, se você não renunciou ao evangelho dessa forma, mesmo na angústia da tua alma, se você não renunciou dessa forma ao evangelho para ser salvo por Cristo, você não pode ser culpado desse pecado contra o Espírito que não tem perdão. Se você não declara dessa forma isso, você não é culpado desse pecado, como o Senhor nos ensina. Mas ainda um segundo ponto, a maneira dele agir ele não apenas rejeita Cristo para si mesmo, mas ele opõe outros também, usando todos os esforços para desarraigar o evangelho da terra por meio da sua palavra e sua obra, se levantando contra esse modo de salvação, perseguindo esse modo quando tem oportunidade. Recentemente, um dia desse, nós vimos um vídeo de um dito pastor, provavelmente de Satanás, não do Evangelho. Esse pastor disse: a palavra casamento, ela está eivada de conceito cristão e evangélico. Nós não vamos mudar esse conceito enquanto nós não acabarmos com esse conceito na terra. Veja, ele é a expressão exata. Isso tem que ser arrancado da sociedade. Você tem que tirar o evangelho da sociedade. Você tem que arrancar Cristo da sociedade para que eles possam praticar o que eles querem. E é exatamente essa oposição a que ele se refere. Eles crucificam o Filho de Deus novamente e coloca o Senhor sob vergonha mais uma vez. Eles farão isso, irmãos, não apenas para eles, mas também para toda a sociedade. Eles não querem, eles não aceitam apenas aquele mal, eles não aceitam apenas esse tipo de salvação para eles, calados. Eles querem que essa verdade não seja anunciada para ninguém. Não somente eu, mas todos não podem aceitar isso. Ora, nós podemos então dizer: se você não faz isso dessa forma, e se não é esse o desejo do seu coração, e se o seu pecado não chegou nesse nível, mesmo tendo você blasfemado de alguma forma, você não pode ser culpado do pecado contra o Espírito Santo. Você ainda não caiu nesse pecado. Ele não apenas, em terceiro lugar, ele não apenas rejeita, mas ele se opõe. E ele também blasfema, reprova, e ele cria barreiras contra Cristo e a forma de salvação.
É por isso que é chamado de blasfêmia. É falar contra o Espírito Santo de Deus, como está lá em Mateus 12, 32. Veja, eles são culpados desse pecado, não é? De se levantar, rejeitar e se opor, mas também eles se levantam contra a religião, contra esse modo de operar a vida e a redenção na sociedade. Perceba, essa é uma culpa horrível. Veja, alguém que fez isso tem grande culpa. Mas eu preciso dizer isso a você também. Deixa eu dizer isso de modo claro. Um homem pode fazer isso. Rejeitar, se opor e blasfemar contra Cristo e a forma de salvação através dele, e ainda não ser culpado de pecar contra o Espírito Santo. Interessante, porque o apóstolo Paulo fez tudo isso. Ele rejeitou, ele se opôs e ele se levantou contra o Senhor. Mas qual é a diferença disso? Ele fez isso no tempo da ignorância. Ele não tinha ainda a operação do Espírito, não tinha entendimento, não tinha consciência. Quando o Evangelho alcançou a alma dele, ele se tornou inimigo daquilo que ele praticava. Ele foi redimido. Perceba, o ponto não é simplesmente se opor, rejeitar, blasfemar, mas quando se faz isso. Se faz isso quando houve entendimento, quando o Senhor se revelou a ele, quando houve um conhecimento do Senhor, ele provou da bondade de Deus, e aí ele declara abertamente, com toda a voz, contra o Senhor. Esse pecado não tem perdão. Paulo fez tudo isso antes da sua conversão, mas ele alcançou misericórdia, porque fez isso no tempo da ignorância. Daí você entende o que é que o Senhor está falando. Veja, não tinha sido aplicado na alma dele, pelo Espírito, a obra de Cristo. Ele pecou contra quem? Contra o Pai e contra o Filho. Todo tipo de blasfêmia tem perdão, menos contra o Espírito Santo. Porque o Espírito não havia ainda redimido a sua alma. Não havia trazido luz ao seu conhecimento. Por isso, em Mateus, no capítulo 12, 31, ele diz, não é? No verso 31, ele diz: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Veja, Paulo se enquadra exatamente aqui. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O apóstolo Paulo, mesmo praticando tudo isso que nós estamos falando, ele foi salvo. Mas ainda tem outro ponto importante a se analisar. As qualificações da parte de quem esse pecado é cometido ou praticado. Quem é esse indivíduo? Quais são as qualidades dele? Como a Bíblia descreve esse indivíduo? E aí é importante entender, ele é um que foi claramente convencido da verdade do Evangelho. E que provou da bondade do Evangelho, pela operação interna do Espírito. Ele então se levanta e luta contra a sua própria consciência e o testemunho do Espírito Santo que se manifestou a ele. Ele se levanta contra o próprio testemunho do Espírito Santo. É por isso que Mateus 12, 32 diz, ele fala contra o Espírito Santo de Deus. Veja, não é simplesmente contra a sua pessoa, ou contra, não é, qualquer outra coisa associada a ele.
mas conta aquilo que é central na sua obra, a iluminação do Espírito para o entendimento da verdade, que foi feita nele mesmo. Por isso, o Senhor, que conhece o coração, desvendou o que estava diante daquilo que eles estavam pensando quando disse lá em Mateus, no texto de Mateus, diz o Senhor especificamente, verso 25, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Ora, Jesus aqui está desvelando o coração deles, aquilo que se passa no coração deles. Assim como acontece lá em Hebreus 6, 4 a 6, por favor. Veja o que o texto diz, Hebreus 6, 4 a 6. Diz assim as Sagradas Escrituras: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Logo, aqueles que estão debaixo de ignorância comum da verdade do Evangelho e que nunca foram iluminados pelo Espírito para entender o Evangelho, por meio da operação interna do Espírito Santo nas suas almas, a forma de salvação do Evangelho, não entenderam isso, não se manifestou particularmente a eles, tanto em verdade como em bondade. Esses não são acusados, não são culpados da quebra desse mandamento. Veja, se o Evangelho não foi manifestado àqueles que abriram a boca para falar essas coisas, esses que o Espírito não iluminou o entendimento, esses não são culpados da quebra desse princípio. Porque Paulo fez a mesma coisa e foi redimido pelo Senhor. Mas o homem que rejeita dessa forma e blasfema contra Cristo, sem dúvida alguma é algo horrível. Mas mesmo assim, ele não pode ser acusado desse pecado. Ele se levantou contra Cristo. Veja que coisa interessante. Alguns até como irmãos, e isso aqui é importante, irmãos, debaixo de densas trevas, debaixo de grandes lutas espirituais, debaixo de grandes temores, até mesmo escravizados ou presos. Às vezes, nós falamos coisas de que nós nos arrependemos depois. O apóstolo Paulo, quando estava vivendo nessa fase da sua vida, não apenas praticava aquilo, como levou santos a praticarem aquilo. Veja, Atos 26, verso 10 a 11. Por favor. E Lucas descreve esses que blasfemaram como santos. Atos 26, 10 a 11. Diz assim o texto: e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos, veja como ele descreve esses irmãos, muitos dos santos, nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Veja, Paulo diz assim: eu peguei esses santos, prendi e obriguei. E fiz com que eles blasfemassem contra o Senhor. Ora, esses pecados foram perdoados, ele diz, esses santos irmãos. Até mesmo esses que eram irmãos. E no momento de densas trevas, de angústia e de medo, eles falharam. Paulo os chama de santos irmãos. Eu fiz esses santos blasfemarem. O apóstolo Paulo, então, nos ensina. Eles foram perdoados. Como todos os santos
têm os seus pecados perdoados. Aqueles também tiveram. Então nós podemos então concluir nesse princípio que essas pobres almas, quando são conduzidas a momentos horríveis de angústia, de medo, pelo maligno, por Satanás, pelo poder das trevas, eles podem se levantar dessa forma, mas eles não pecam com a culpa do pecado que não há perdão. Eles não pecam contra o Espírito Santo de Deus. Eles até blasfemaram contra o Pai ou contra o Filho, mas nunca contra o Espírito Santo de Deus. Não rejeitando o modo de salvação abertamente. E por isso, nós podemos entender, irmãos, que é muito particular a quebra desse princípio, ou o pecado revelado como pecado contra o Espírito Santo. As propriedades desses atos, desses que são pecadores rejeitados pelo Senhor, tudo isto é feito. Cristo e o modo de salvação são rejeitados. Eles se opõem a isso e blasfemam contra isso. E eles fazem isso da seguinte forma. Agora vem o aspecto como exatamente que aquele que comete esse pecado faz. Eles fazem isso de modo deliberado e voluntário. Deliberado e voluntário. Preste bem atenção no texto de Hebreus, no capítulo 10, verso 26. Hebreus 10, 26 diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se vivermos deliberadamente. Ora, se você peca deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, não resta sacrifício por você. Isso foi feito a partir da sua escolha. Não foi algo que não foi advertido. Não foi feito nas pressas. Não foi feito debaixo de medo ou de tentação. Ou do temor ou do constrangimento. Não foi feito em nada disso. Foi feito deliberadamente. Você não fez isso porque está debaixo de uma tentação, mas porque você resolveu não mais dar ouvidos à palavra de Deus e seguir exatamente o caminho que você quer seguir. Ora, por isso nenhum pecado que é feito, cometido, não é, se não for deliberadamente, pode ser chamado de pecado contra o Espírito Santo. Mesmo que você tenha pecado, e você chora e se arrepende, e você teme a condenação, você não cometeu pecado contra o Espírito Santo. Porque seria esse, certamente, um pecado sem perdão. Porque Pedro negou a Cristo. E os santos citados há pouco tempo blasfemaram e foram ambos perdoados pelo Senhor. Não fizeram isso porque deliberaram não mais seguir ao Senhor, mas tiveram medo ou foram levados por um sentimento, fraqueza, tentação e levaram à queda. Mas não apenas deliberadamente, mas também esse pecado, ele é pecado quando ele é feito abertamente, quando abrimos os lábios para fazê-lo. Irmãos, né? Eles disseram, veja o verso 24 de Mateus 12, assim eles dizem, perceba, mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Eles murmuraram entre si, eles abriram a boca para declarar
aquilo que eles estavam entendendo. Por isso, o Senhor Jesus, no verso 32 do mesmo capítulo, diz: se alguém proferir, veja, abrir a boca, declarar, entende? Não é uma luta interna, não é um pensamento que está aqui no meu coração e eu estou lutando contra aquele sentimento maligno. Não, aqui ele abre a boca, ele declara isso, ele fala em alto e bom som, para que todos escutem. Ali Jesus ouve, mas depois no verso, especificamente no verso 32, ele diz: se alguém proferir, veja, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito, veja que não é se alguém lutar com o pensamento, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Isso é importante entender. Qualquer pecado que tenha passado no teu coração, que qualquer pessoa, e você ficaria envergonhada que alguém soubesse. Mas você não pode falar sobre aquilo que está te destruindo por dentro. Você não pode se expressar com temor no seu coração. Você não cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Porque você não se manifestou e você está lutando contra aquilo que você sabe que não é e não pertence a Deus e não é santo. Você se envergonha daquilo que está no seu coração. Você chora pelos pensamentos que passam no seu coração. Você não pode ser contado com aqueles que pecaram. O pecado que não tem perdão. Mas não apenas isso, não apenas um pecado que é feito intencionalmente, voluntariamente, não apenas um pecado que é declarado, uma expressão aberta a todos, mas é também maliciosa. Ela tem iniquidade em si. Eles não fazem isso com base em temor, ou amor ao mundo, ou algum outro motivo, mas de pura malícia contra Cristo e o seu Espírito. Contra Cristo e o seu Espírito. E a forma da salvação que ele estabelece. O que é que eles fazem? Eles crucificam Cristo novamente. Como diz Hebreus, eu queria rapidamente que você fosse comigo, Hebreus 10, 29. Nós lemos 26, mas leia comigo 29, por favor. Hebreus 10, verso 29. De quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Perceba, que castigo mais severo? De quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. E ultrajou o Espírito da graça. Esse elemento aqui estabelecido no texto, irmãos, ele se revela como aquele que se coloca contra o Senhor e maliciosamente rejeita a forma de salvação. Ele refuta todos os benefícios adquiridos pelo sangue de Cristo. Desrespeitosamente, ele se coloca contra o Espírito na operação da aplicação da redenção a ele. Thomas Boston usa a seguinte imagem para descrever esse homem que pecou. Ele descreve uma sala de cirurgia em que o indivíduo é operado. O médico que opera seria a figura daquele que está trazendo a salvação para ele. E ele então termina e coloca
uma proteção sobre aquela ferida. E aquilo ali vai trazer cura para a sua enfermidade. E ele, acordado, olha para o médico, arranca a proteção e joga no rosto dele e diz: eu não quero a tua cura. Eu sei que a minha cura depende de ti. Eu sei que tu podes me livrar, mas eu não quero o teu remédio. Abertamente eu declaro: eu não quero a tua cura. Thomas Boston descreve dessa forma. Ele diz: ele prefere sangrar até a morte do que ser salvo pela morte do Cordeiro, aplicado pela obra do Espírito Santo. Ele diz: isto é um pecado sem perdão. Porque ele insulta declaradamente a obra do Redentor. Mas Thomas Boston não termina no seu argumento. Ele diz assim: é por isso, irmãos, independente de qualquer pecado que você cometa, se você está sofrendo por ele, e você estaria satisfeito em receber misericórdia através de Cristo, ou desejo da aplicação da redenção pelo Espírito, ele diz: você também não é culpado do pecado contra o Espírito Santo. Se no seu pecado mais grave você diz: Senhor, perdoa o meu pecado, Senhor, traz a cura para minha alma, Senhor, o teu sangue pode me libertar, você não pecou contra o Espírito Santo. Você estaria satisfeito com o remédio que o Senhor tem para ti. Daí você entende por que esse pecado ele é imperdoável. E como é impossível ser renovado ao arrependimento quem faz isso. Como no caso do enfermo, o homem está desesperado por cura, mas ele rejeita o remédio e se coloca maliciosamente contra esse médico. Logo, a causa dele não tem esperança. Não há mais o que fazer por ele. Ele pecou contra o Espírito Santo. Maliciosamente, voluntariamente, abertamente, ele rejeita, se opõe, blasfema de Cristo e do seu sacrifício e do Espírito Santo, o Senhor. Se de alguma maneira ele não tem Cristo, e ele rejeita, ele tem de perecer, porque não há outro sacrifício para ele. Mas preste atenção nisso, irmãos. Isso aqui é a razão pela qual o Senhor diz: todo pecado e blasfêmia serão perdoados, mas contra o Espírito não há perdão. Thomas Boston diz assim: se alguém peca contra o Pai, como legislador, a santificação do Filho limpa esse pecado. Perceba, se alguém peca contra o Pai, o legislador, a satisfação e a santificação da obra de Cristo nos purifica desse pecado. Se alguém peca contra o Filho, não crendo nele, não aceitando ele, o Santo Espírito pode, por sua graça, curá-lo da incredulidade. Mas ele diz: mas se você pega contra o Espírito Santo, contra a graça da aplicação dessa obra, e maliciosamente você se opõe a ele,
não há quem possa tratar com você. Não há ninguém mais que possa te restaurar. Contra o Pai, o Filho nos perdoa. Contra o Filho, o Espírito nos faz crer. Contra o Espírito, não há solução. Porque rejeitamos abertamente o que o Pai fez, o que o Filho fez, na aplicação ao nosso coração da verdade do Evangelho. Não existe mais esperança. Não existe outra pessoa na divindade que possa curá-lo. Acabou a sua esperança. Veja aqui algo, que coisa grave, mas ao mesmo tempo, todo o processo, a intenção é mostrar para você um aspecto importante. Muitas vezes nós pensamos que cometemos o pecado contra o Espírito Santo, mas se você tem sofrido na alma só em pensar nisso, certamente você não pecou contra o Espírito Santo. Porque quem peca contra o Espírito Santo não tem sensibilidade para reconhecer que pecou. Só reconhece quem pecou aquele que o Espírito Santo traz o coração sensível, torna o coração sensível para reconhecer o pecado. Mas por outro lado, irmãos, esse é um estágio tão perigoso. Cuidado, irmãos, para que no conhecimento que nós temos do Evangelho, nós não estejamos rejeitando o nosso Senhor e declaradamente nos afastarmos de todo o conhecimento que nós temos, dizendo, eu não quero a cura que Ele me deu. Que o teu coração possa se alegrar em que todos os outros pecados você pode ser perdoado, mas que o seu coração possa temer, conhecer e rejeitar. E por último, deixa apenas encerrar citando com vocês, né, o mesmo texto, dois textos específicos que nós lemos em Mateus 12. Volte comigo, por favor. Perceba que depois que ele fala, irmãos, da blasfêmia contra o Espírito Santo em Mateus 12 até o verso 32, na sequência ele fala de duas árvores e seus frutos. Veja, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Veja que ele conclui falando da natureza das coisas. Existe uma árvore e outra árvore. A que produz fruto bom e fruto mau. Nenhum dos eleitos do Senhor cometerá esse pecado, porque eles serão salvos. Somente aqueles que não são do Senhor cometerão esse pecado. Nenhum eleito do Senhor cairá nessa tragédia. Somente os que não são do Senhor. Por favor, em Hebreus capítulo 6, que nós lemos também, por favor. Hebreus 6. Veja que do verso 1, do verso 4 em diante, não é? Nós já lemos até o 6, mas podemos ler do 6 ainda em diante. Ele diz, e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva
frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada. Recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Veja, a mesma figura ele usa para descrever. Aqui produz e aqui não produz. Perceba, aqui produz espinhos, abrolhos, é rejeitada. Mas aqui produz bons frutos, essa é do Senhor. Ora, ele está falando de dois tipos de pessoas e duas árvores, que a mesma expressão das ovelhas e dos bodes, da árvore que produz bons frutos e a árvore que produz frutos maus. Esses são os eleitos e os não eleitos. Essa não é uma angústia que deve se apoderar do coração do eleito. Mas essa é uma advertência para que o nosso coração se mantenha firme. Ora, Paulo fala isso, o autor da carta dos Hebreus fala isso, não dizendo que os crentes podem cair nessa situação. Veja, verso 9, do mesmo capítulo de Hebreus 6, que ele diz: quanto a vós outros, veja, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Veja, eu falo dessa maneira com vocês, mas eu estou persuadido que vocês pertencem a Cristo. É uma advertência pastoral, cuidado com a sua alma, olhe para a sua vida, não brinque com as coisas de Deus, preste atenção, Cristo deu a vida por você, o Espírito aplicou isso na sua vida, não volte à lama como o porco, arrependa-se do seu pecado, viva uma vida reta diante de Deus, confiado nele. E se o seu pecado está aí, você sofre com ele, não se alegre pelo seu pecado, mas se alegre pelo fato de Deus ter colocado a tristeza no seu coração. Porque ainda há esperança para você. Não será essa a realidade dos crentes, mas a realidade daqueles que não conhecem a Deus. Não é isso que eu penso de vós. O que eu penso de vós são as coisas ligadas à salvação. E é nisso que nós devemos descansar. A nossa confiança está no Senhor. Mas nós sabemos que o pecado contra o Espírito Santo é rejeição, oposição, maliciosa, aberta, deliberada, depois de ter conhecido, entendido, dizer: eu não quero a cura da minha enfermidade. Eu rejeito o Salvador. Para esses, certamente, se fizer no tempo do conhecimento, não na ignorância, porque esses que eu estou me referindo conhecem, não há esperança para esses. Certamente. Que o Senhor nos ajude a viver em santidade, confiando plenamente na obra de Cristo, para a nossa salvação e para o perdão dos nossos pecados. Somente na obra dele nós devemos confiar. Nunca rejeitá-la e amar o Espírito do Senhor, que aplicou no nosso coração tão grande salvação. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra nessa manhã e rogamos que o Senhor venha falar diretamente ao nosso coração, trazendo conforto, ânimo e a bênção de sabermos que o Deus triuno operou em nós a salvação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, que nós amamos e queremos servir todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.